A paz do Senhor Jesus Cristo, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo inunde agora o seu coração e todas as áreas da sua vida, produzindo um crescimento extraordinário. Aquele que está dando fruto venha dar mais fruto ainda. Que se crie agora uma atmosfera onde a tua comunhão com o Senhor melhore hoje, 1000 vezes por 1. Aleluia. Sabemos que Mateus 18:19 diz que o que dois concordarem será feito na terra e será concedido dentro daquilo que Deus prometeu. E eu quero unir a minha fé com a sua enquanto estamos meditando nessa breve palavra, para que a vontade de Deus seja revelada, percebida e manifesta na sua vida para a glória dele. Que hoje seja um dia de grande avanço, progresso e frutificação espiritual. Eu queria trazer um breve estudo junto com você, amado irmão, amada irmã, chamado Nem Todos Têm Ainda Fé para Serem Mártires. Nem todos têm ainda a fé para serem mártires. Aqui em Filipenses 1:29 diz assim: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, por sofrerdes por Cristo e não somente de crer nele. Queridos, tudo tem um começo e nada se começa com perfeição. É como andar de bicicleta, ninguém anda sem as duas mãos logo no começo. Tudo se começa de forma imperfeita, existem níveis de entrega, percepção e obediência. Ninguém começa cheio do Espírito, começa carnal. Deus tem um tratamento. Veja como multidões vinham para pedir pão, para pedir cura, e o Senhor dava para eles, não negava, mas dizia àqueles que ouviam que havia mais no reino de Deus do que ser abençoado. Poderiam ter comunhão com o Senhor e poderiam em breve receber o Espírito Santo e se tornarem corpo de Cristo. Tudo tem um começo, e o Senhor sabe a fase infantil, meninos na fé, que vão permanecer no processo e chegarão à maturidade. Diz Romanos 8:29 que o Senhor está trabalhando para levar a todos nós à maturidade. Mas é muito importante compreender que Deus nos salvou pela graça através da fé no Senhor Jesus Cristo. Somos salvos não pelas obras, mas somos salvos pela obra de Jesus na cruz do Calvário. E já salvos, como diz Efésios 2:8 e 2:10, quando somos salvos, entra em nós o espírito da obediência e gradativamente, aquele que ele salvou pelo sangue, ele está santificando dia a dia pelo Espírito, levando-os às boas obras que terão galardão no céu. Essas boas obras, para a qual fomos destinados para a glória do Senhor, trazem glória ao Senhor na vida daqueles que ele salvou e alcançam outras vidas. É muito importante compreender, separar essas duas coisas, que somos salvos não pelas obras, mas somos salvos pela graça através da fé. Então, aquele que foi salvo, ele muitas vezes ainda é carnal, e ele está começando um processo, e ele não está preparado para a feijoada, mas a ele se dá leitinho. E é preciso compreender que nessa fase, ele não entende as coisas que são para pessoas maduras. Se você diz a uma pessoa que está começando no Evangelho, que o destino dela é ser morto por Nero, ser morto como Paulo foi por Nero, ela não vai entender, porque ela ainda não ama o Senhor. Paulo, a chegar ao ponto de ser um mártir, ele dizia: para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. Paulo foi talhado desde a sua infância, ele andou com o Senhor, tentando pela lei, depois foi alcançado pela graça. Chegou a um ponto de que ele estava tão apegado ao Senhor, chegou ao terceiro céu. Então Paulo era um homem que o Senhor trabalhou muito para chegar no ponto de ser um mártir. João, na ilha de Pátimos, viu o terceiro céu e visões. Ele estava preparado para isso, como Pedro também. Pessoas que andaram com o Senhor, pois o judeu, aqueles que morreram, muitos podem dizer: mas pastor, na igreja primitiva eles recebiam Jesus e já eram mortos na arena. A grande maioria deles eram judeus que desde pequeno aprenderam a Torá e amavam ao Senhor, mas não conheciam a graça. Depois, recebendo o Senhor Jesus, chegaram a se apegarem tanto no Senhor que eles eram capazes de morrer com alegria pelo Senhor. Isto é um dom, isto aí é o Espírito que gera na pessoa o dar com alegria a sua própria vida. Lá em 2 Coríntios 9 diz que Deus não quer que dê por necessidade ou com tristeza,
por coerção, com medo, mas que Deus ama aquele que dá a sua vida com alegria, ou oferta com alegria, ou trabalha na obra com alegria. Nós sabemos que Deus já gerou algo, que já chegamos àquele nível, porque conseguimos fazer aquilo com paz, com alegria e com amor. Agora, quando é obrigado, é forçado, é com medo, ainda não chegamos naquele nível, estamos passando na frente do trabalhar da graça. A Bíblia diz em Filipenses, cada um ande conforme aquilo que já alcançou. São níveis que precisamos respeitar. A Bíblia dizia na lei, não coloque o jumento e não coloque no mesmo jugo ali o boi e o jumento, porque cada um tem um ritmo, cada um tem uma força, um passo. E precisamos compreender que a mensagem sendo uma só, ela é assimilada de forma diferente. Então, aqueles cristãos da igreja primitiva, que eram mártires, eles não faziam aquilo com medo, assustados. Eles não faziam aquilo por necessidade, mas eles com grande alegria davam suas vidas pelo Senhor. Como diz em Apocalipse 12:11, que não amaram a sua vida até a morte. Mas, pelo sangue, pela palavra do seu testemunho, eles foram até o fim. É muito importante compreender, queridos, que o Senhor está trabalhando na vida de cada um. E muitas pessoas não sabem como dar leitinho para os novos convertidos. E aí a pessoa acaba tentando produzir aquilo na carne. Me lembro uma certa feita que um irmão estava na igreja, muito bênção, trabalhando honestamente e ajudando até financeiramente a obra do Senhor e sendo fiel, dedicado. E de repente o patrão dele, alguns anos atrás, antes dele ser ali da igreja, o patrão pediu para ele fazer uns papéis e aquilo não era lícito e ele não sabia. Depois, na hora em que foi feita a auditoria, o patrão saiu fora e tudo recaiu sobre ele. Ele ficou com medo de ser preso e ele ficou muito desesperado. Eu disse para ele, olha, o Senhor disse que o justo nunca será abalado. Nunca será abalado. Se Deus tem um ministério para você na prisão, para ganhar almas ali, porque tudo que Deus permite, seja José na prisão, seja Daniel, né? Ou seja, no caso, Paulo na prisão lá em Atos 16, houve salvação de almas. Mas aquilo é o nível da pessoa. Ela chegou naquele nível, ela vai fazer aquilo com alegria, vai ganhar almas ali. Agora, se jogado na prisão, para cair em depressão, não ter força para crer no Senhor, então o Senhor não esmaga a cana trincada. Se a pessoa não está preparada para aquilo, Deus livra. E ele era sincero, não foi culpa dele. Falei, olha, se Deus não tem um ministério teu na prisão para você dar um bom testemunho lá e ganhar almas, o Senhor vai fazer desaparecer esses papéis, porque aquele antigo lá já morreu, você é uma nova criatura. É claro que nós não queremos ser caloteiros, nós não queremos burlar a lei, nós somos pela lei, né, pela ordem, nós somos aquele que deve a justiça, deve pagar. Nesse caso ele estava inocente e realmente nunca mais o chamaram. Os papéis sumiram todos, porque na verdade ele não devia nada. O que eu quero dizer com isso é que o Senhor é o justo juiz. Ele jamais vai defender o erro, jamais vai burlar a lei, porque nós somos a favor da lei, da justiça, né, da polícia, dos juízes. Nós devemos, como dizem Romanos, submissão às autoridades. E muitas vezes, como aconteceu ali na Babilônia, quando jogaram Sadraque, Mesaque e Abdenego, Deus os livrou do fogo. Mas quando alguns cristãos eram jogados na arena, Deus não os livrou, mas os recolheu, como Estevão, para o céu. Então o mistério, a estrutura de cada um. E nós colocamos como padrão, você vai receber a Cristo e não vai ter nem onde reclinar sua cabeça, porque Cristo não tinha onde reclinar sua cabeça. Você vai receber a Cristo e assim como Estevão foi apedrejado, você vai ser apedrejado e vai morrer. Você vai receber a Cristo e assim como Paulo foi guilhotinado por Nero, o teu destino é ser guilhotinado pelo Estado Islâmico. Sabe, como que um carnal vai entender uma mensagem dessa? Ele nem ama o Senhor, ele nem conhece o Senhor. Ele precisa compreender, como Jesus fazia. As pessoas o seguiam, muitas vezes por motivos interesseiros. Elas iam a ele por causa do pão, da cura, né? Estavam endemoniados. O Senhor os libertava e aqueles que ouviam entravam no processo e gradativamente iam se apegando no Senhor até que se tornavam missionários e mártires. Né? Ninguém vai ter o fruto sem a semente. Quando a semente entra no coração da pessoa, ali começa o processo. Então muitas pessoas não entendem que nem todos têm fé para serem mártires.
E que nem todos o Senhor chama para mártires lá em Apocalipse, que é o número que o Senhor determinou de mártires para se cumprir. E é muito importante compreender que a pessoa está cansada, angustiada, aflita. E muitos dizem, não venha para Cristo não, que Ele não tem prosperidade para você. Ele só tem sofrimento. Não venha para Cristo não, que Ele não tem cura não. Ele vai deixar você cuspir o sangue pela boca, porque Ele só vai dar um corpo glorificado. Quer dizer, você anula as promessas de Deus, porque um ou outro mártir naquele momento passou por aquilo, estava preparado, estava pegado ao Senhor, foi talhado para aquela situação. É uma exceção, é aquele momento. É claro que eu sonho gerar mártires. Eu quero, se for da vontade do Senhor. Se for da vontade do Senhor. Né? Ir até aonde Ele quer que eu vá. Se Ele quer que eu morra por Cristo, para mim o morrer é Cristo. O viver é Cristo, o morrer é lucro. Agora, se Ele quer que eu viva até 120 anos pregando o Evangelho, ganhando almas e multidões e produzir aqui nessa terra, eu vou ficar, ninguém vai me matar. Ninguém vai me levar. Eu vou até a idade avançada. Quer dizer, é muito importante compreender que Deus tem um plano na vida de cada um específico. E aí, nós não podemos generalizar. Muitas pessoas dizem, não, você vem por Evangelho aí, esperando que Deus vai te abençoar. Deus não vai te abençoar, não. Deus vai fazer você um mártir. Como que um carnal vai entender uma mensagem dessa? Como que o carnal vai entender? Se ele estiver amando ao Senhor, eu sempre dou um exemplo assim. Vamos dar um exemplo para você entender. Você chega numa criança, está mascando um carrinho de plástico. Aí aquela tinta tóxica está indo tudo na boca dele, sabe? Aí você diz, ei, para de mascar esse carrinho de plástico, essa tinta é tóxica. Ele olha para você e sai correndo com o carrinho, é tudo que ele tem. Ele não vai abrir mão daquilo que ele tem, né? Agora, se você chegar com um carrinho de controle remoto, com luzes piscando, aquela roda grande, e você chega ali, mexe para frente, o carrinho vai. Olha, mexe aqui nesse controle, o carrinho vai para trás. Você quer trocar? Quando ele vê que o que você está oferecendo é muito melhor, ele joga o carrinho de plástico para lá e pega o carrinho que você está dando para ele. Então, ninguém vai trocar a vida que está levando por ser mártir. De uma hora para outra, assim, ó, você quer morrer por Cristo? Quem é que vai trocar a vida carnal no pecado por ser mártir? Agora, se ele conhecer Jesus, se ele tiver o coração restaurado pela graça, se ele andar com o Senhor por alguns anos, ele vai ver, como Moisés viu, que era melhor sofrer com o povo de Deus no deserto do que ficar no meio daquela idolatria, no meio daquele pecado, no palácio de ouro de Faraó. Irmãos, para fazermos uma escolha por Cristo, é preciso conhecer a Cristo, é preciso andar com Cristo. Ninguém vai chegar ao ponto de renunciar a tudo sem saber o que está ganhando, né? Ninguém troca alguma coisa por nada, né? Trocar o que eu tenho, a minha vida de pecado, por que o pastor está falando. Claro que não. Agora, quando conhecemos a Cristo, o tesouro enterrado naquele jardim, naquele quintal, aí, quando nós descobrimos quem é Jesus, a paz que Ele nos dá, a vida eterna que Ele tem para nós no céu, é claro que tudo que nós derramamos aos pés do Senhor ainda é muito pouco, né? Uma pessoa que tem uma fé esclarecida, ela não teme morrer por Cristo, e ela é preparada para este momento. Então é muito importante, queridos, que nós saibamos compreender que nem todos são maduros, que nem todos são espirituais, que nem todos são esclarecidos. E se nós queremos ganhar almas para o Senhor Jesus, é preciso compreender cada fase de cada um. Se a pessoa quer entregar 5 para Deus, Deus não pede 50, com tristeza. Sabe, aquele 5 que ela está dando, nível 5, é aquilo que ela está preparada. Então tem pessoa que está preparada, por enquanto, para ir para a igreja, sentar ali e ouvir a mensagem. Aí vem um pregador e fala, que adianta você vir para a igreja, sentar aí? Olha, adianta sim, é o começo de um processo. Só dela sair da sua casa, ligar a televisão e vir para a igreja é um começo. Agora se a pessoa diz, que adianta você vir para a igreja, você não morre por Cristo. Irmãos, sabe, você está falando do nível... como ensinar a criança está desenhando a bolinha e o A, né? O que adianta você fazer uma bolinha e o A se você não faz raiz quadrada? Quer dizer, tudo tem um tempo e um modo. E o sábio discerne essas coisas. Já o tolo, ele acaba se precipitando e acaba assustando as pessoas. Por quê? Porque ele não sabe
A imaturidade faz parte do processo. A carnalidade faz parte do começo do processo. Nem sempre o carnal vai ser carnal. Se você der um alimento correto para ele, é óbvio que você vai transformar carnais em espirituais. Há um tempo, há um processo. É preciso ter paciência para com os príncipes, assim nós vamos ganhá-los. E muitas vezes as pessoas não sabem como atrair as pessoas a Cristo, não com bênçãos. É claro que nós não vamos agora nos tornar balcão de negócio. Venha campanha de prosperidade, venha campanha de milagre. Não vamos fazer isso, porque isso é brega, Jesus nunca fez. Jesus até censurou quem o seguia só pelo pão, só pela cura, não é verdade? Nós não vamos agora fazer agora um marketing, né, mundano. Para lotar a igreja, vamos escrever lá campanha de libertação financeira. Não, isso não está na palavra do Senhor. Jesus nunca mandou nós fazermos isso. Mas por outro lado, não vamos agora dizer, olha, você que quer morrer por Cristo, venha para a igreja, né? Quem que vai? Nós precisamos compreender que a pessoa que vai para a igreja, ela vai porque ela está desempregada, porque ela está doente. Ela vai para a igreja porque ela está com problema na família, sentimental, sentindo sozinha. Então o Senhor pega a pessoa do ponto A e leva para o ponto B, certo? Ele vai pegar a pessoa onde a pessoa está, não por força, não por violência, mas ele vai levar para o ponto B, se a pessoa quiser ir ouvir. É um processo com paz, aonde vai gerar o quê? Alegria, onde a pessoa vai entender e vai renunciar. É muito importante compreender que se a pessoa vem ali para estar doente, o Senhor vai curá-la, e através dessa cura ela vai permanecer, e através dessa cura ela vai crer, e através dela crer ela vai continuar meditando, e ela continuar meditando, ela vai ver que o Senhor é melhor que a cura, e aí vai chegar um ponto que ela vai ver que outras pessoas estão doentes, ela pode orar pelos enfermos, e depois ela vai ver que orar pelos enfermos e fazer a obra do Senhor é um grande privilégio. Então, isto é sabedoria, que nem todos já têm a fé para serem mártires. Nem todos estão prontos a renunciar o seu pecado. A pessoa está ali na igreja, mas não renuncia o vício. Mas ela está ali. E se você disser, larga o vício ou larga a igreja? Ela vai largar a igreja, porque ela não consegue largar o vício. Mas se ela ficar ali, o Senhor vai conquistando o coração dela. O Senhor vai trabalhando, vai fortalecendo, robustecendo a fé dela. Vai chegar uma hora que ela vai ter nojo naquilo. O filho arranca e coloca nojo. Daqui a pouco ela não quer mais o vício. Mas a pessoa já... O que adianta você estar na igreja se você está no vício? O que adianta? Melhor nem ir. Não, meu amigo. Jesus, ele é o médico para os doentes, não para os sarados. Se a pessoa está cheia de defeito, a igreja não é lugar de gente perfeita. É lugar de gente que quer se aperfeiçoar pela graça, né? E o processo do Senhor é tão maravilhoso. Se nós não fôssemos fariseus, nem ficar incentivando, a pessoa fica carnal para sempre. Não. Nem ficar incentivando a carnalidade, né? Premiando a carnalidade. E nem forçando as pessoas, assustando elas, aquilo que elas ainda não estão preparadas. Mas segundo aquilo que elas já alcançaram, que bom. Sejam fiel, porque a salvação não tem a ver com o nível em que você está. Nós queremos gerar pessoas não apenas salvas, mas tem um galardão no céu. O nível de frutificação tem a ver com galardão, mas o nível de frutificação não tem a ver com salvação. A salvação, ela é pela graça. Ela é de graça, não custa nada, não custa obras. As obras são os efeitos da salvação, não um preço para ser salvo. O ladrão da cruz não fez nenhuma obra para ser salvo. Ele só creu em Cristo e foi salvo. Se ele descesse da cruz, ele começaria um processo de santificação, iria se batizar nas águas, iria fazer boas obras, certo? Mas isso era para galardão, não tem nada a ver com salvação. E muitas pessoas estão confusas e estão gerando ovelhas cansadas, exaustas, né? Tem produzido o nível 7, todos aqui no nível 7. E tem um que está no nível 1, está no nível 2, e está ali fingindo, se esforçando, sabe? Tendo que ser aquilo, sabe, hipocritamente. Não, amados, que nós possamos respeitar a meninice, a imaturidade de alguns. A Bíblia diz que nós somos fortes, suportemos as fraquezas dos fracos e não agrademos a nós mesmos. Que nós venhamos a não pôr jugo pesado sobre as pessoas, mas ensiná-las a gradativamente, andando com o Senhor, aquilo que ela não entende ainda, aos poucos vai sendo esclarecido. Aos poucos ela vai tendo prazer na lei do Senhor. Ela vai tendo prazer em se entregar ao Senhor e chegar ao ponto máximo que uma pessoa pode chegar, mártir, né? Mártir pelo Evangelho. Nem todos vão chegar nesse ponto, mas se estão salvos, já é um ótimo começo. Eu oro por você, que essa palavra possa ter guarida no seu coração e frutificar a 100 por 1. Que você não seja um ouvinte esquecido, mas que você venha ser um praticante dessa palavra. E que nesse dia essa palavra possa trazer a você essa sabedoria, essa sensibilidade de
saber levar a mensagem para cada um conforme a estrutura de cada um. Jesus disse: eu tenho muito que dizer a vocês, mas vocês ainda não estão preparados para ouvir. E ele falava segundo aquilo que eles podiam entender. Então, para cada pessoa, um nível, uma mensagem. Para cada pessoa, um tratamento. Alguns precisam de exortação, outros de consolação. Outros precisam de edificação. E o sábio discerne o tempo e o modo. Que Deus te abençoe. Em nome do Senhor.